Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pela Fé, o lugar onde a presença de Deus renova o coração, fortalece a esperança e nos lembra que a vitória começa na fé. Hoje vamos refletir sobre a história de um homem que nos ensina o poder da obediência e da confiança em Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Vamos falar sobre Moisés, quando Deus te chama para algo maior. Essa é uma mensagem sobre vencer o medo, acreditar no chamado divino e entender que, quando o Senhor tem um propósito, Ele capacita, fortalece e conduz cada passo, mesmo que o caminho pareça desafiador. A história de Moisés começa em tempos de sofrimento. O povo de Israel vivia escravizado no Egito, sob o peso da opressão. Mas mesmo no meio da dor, Deus já estava preparando o libertador. Moisés nasceu durante um decreto cruel. Faraó havia ordenado que todos os meninos hebreus fossem mortos. Sua mãe o escondeu por 3 meses e, quando não pôde mais protegê-lo, o colocou num cesto e o deixou nas águas do Nilo, confiando que Deus cuidaria dele. E Deus cuidou. O bebê foi encontrado pela filha de Faraó, que o criou como príncipe do Egito. Moisés cresceu cercado de luxo e poder, mas seu coração pertencia ao povo de Deus. Ele via a dor dos hebreus e não conseguia ignorar. Um dia, ao defender um hebreu maltratado, Moisés acabou matando um egípcio e, com medo das consequências, fugiu para o deserto. Durante anos, viveu escondido em Midian, cuidando de ovelhas. Parecia o fim da sua história. Ele não era mais príncipe, nem tinha propósito. Estava isolado, desanimado, sem rumo. Mas é justamente nesses momentos, quando tudo parece acabado, que Deus começa algo novo. Foi no silêncio do deserto que Moisés ouviu o chamado de Deus. Enquanto cuidava das ovelhas, viu uma sarça em chamas que não se consumia. Era um sinal divino. E ali, do meio do fogo, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Então Deus disse, eu vi a aflição do meu povo e desci para libertá-lo. Agora vai, porque eu te enviarei ao Faraó. Imagine ouvir isso. Moisés, um homem que fugira com medo, que se achava incapaz, agora seria o libertador de uma nação. Mas em vez de se alegrar, ele teve medo. Disse, quem sou eu para ir ao Faraó e tirar o povo do Egito? E quantas vezes nós também reagimos assim quando Deus nos chama? Ele nos pede para agir, perdoar, recomeçar ou liderar, e nós dizemos, Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar bem, eu não tenho força. Mas Deus não procura perfeição, Ele procura disposição. Moisés não era eloquente nem confiante, mas tinha um coração que podia ser moldado. E Deus respondeu com palavras que mudam tudo. Eu estarei contigo. Quando Deus está conosco, o impossível se torna possível. O fraco se torna forte. O inseguro se torna ousado. E o medo dá lugar à fé. Ainda assim, Moisés ainda hesitou. Disse que não sabia falar, que o povo não acreditaria. Mas Deus, paciente, mostrou que Ele mesmo seria o poder por trás das palavras. Deu-lhe sinais, autoridade e enviou Arão como ajudante. Assim, o homem que fugiu com medo voltou ao Egito com uma missão divina: libertar o povo de Deus. Moisés enfrentou Faraó com coragem. Cada praga, cada obstáculo, era uma oportunidade de ver o poder de Deus agir. E quando o povo atravessou o Mar Vermelho, Moisés entendeu que a força nunca esteve nele, sempre esteve em Deus. Essa história nos ensina que, quando Deus nos chama, Ele não espera que sejamos fortes, Ele nos torna fortes no processo. O chamado de Deus muitas vezes nos tira da zona de conforto e nos coloca diante de desafios que parecem maiores do que nós. Mas é aí que a fé entra em ação. É quando dizemos, Senhor, eu não posso, mas Tu podes. E se você sente que Deus está te chamando para algo maior, um novo projeto, um recomeço, um passo de fé, mas o medo está te paralisando, lembre-se, o mesmo Deus que chamou Moisés é o Deus que te chama hoje. Ele não erra nos planos. Ele não chama por acaso. E se Ele te escolheu, é porque Ele vai te capacitar. Moisés tinha um passado difícil, falhas e inseguranças,
mas foi fiel. E é isso que Deus espera de nós: fidelidade. Mesmo que o caminho seja difícil, continue confiando. Porque se Deus te chamou, Ele vai te sustentar até o fim. Então, se hoje você sente que Deus te chama para algo maior, para recomeçar, servir, perdoar ou confiar, diga sim. Não olhe para as suas limitações, olhe para o poder de Deus. Ele transforma o impossível em possível. Ele abre portas onde não há saída. Ele faz do improvável o instrumento dos seus milagres. Moisés só viu o mar se abrir porque decidiu dar o primeiro passo. E talvez o seu milagre também esteja esperando por esse passo de fé. E antes de encerrar, quero te lembrar: se essa mensagem falou com você, inscreva-se aqui no canal Pela Fé, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa renovar a confiança em Deus. Todos os dias Ele tem algo novo para o seu coração. Nunca se esqueça: Deus te chama não pelo que você é hoje, mas pelo que Ele sabe que você pode se tornar. Quando você confia, obedece e segue a voz dele, o impossível se curva diante da sua fé. Moisés não era perfeito, mas foi escolhido. E assim como ele, você também é chamado para algo maior. Confie, siga e lembre-se sempre: a vitória começa na fé.